A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje estamos aqui para mais um Improváveis Podcast. Eu, Luciana dos Anjos. Carla de Deus. Nós hoje estamos aqui para contar e ouvir a história de uma missionária. O nome dela é Lídia Correia. Mãe, esposa, filha. E aí, Lídia, se apresente para esse povo. Boa tarde, a paz do Senhor para todos que estão me ouvindo, né? Como a Luciana falou, eu sou Lídia, né? Missionária Lídia, casada há 20 anos com o pastor Tiago Lacerda. Sou mãe do Lucas, 16 anos, e do Felipe, de 4 anos. Sou filha do presbítero Geraldo, 94 anos hoje, e da minha mãezinha Calypsa, que está em memória, né? Falecida. E essa sou eu, né? Uma serva do Senhor, né? Que fui presenteada com essa oportunidade de estar aqui juntamente com as irmãs, né? No Improváveis. Alguém que talvez, né? Nem imaginasse chegar nesse lugar. E hoje eu estou aqui, né? Para contar um pouquinho da minha história. Para contar um pouquinho da minha vida. O Senhor tem nos levado a lugares, né? Imagináveis. Sim, sim. Né? De onde viemos, onde estamos hoje, fala somente a mão de Deus. Sim, com certeza. Somente Ele, sem Ele. Nunca passou pela minha cabeça estar participando de um programa assim. Nunca. Minha irmã, comece contando pra gente, pra esse povo te conhecer melhor, sobre a sua infância. Você cresceu num lar cristão, nasceu num lar cristão, né? Glória a Deus por isso. Sim, sim. Nasci no lar evangélico. Eu costumo dizer que eu já ia para a igreja na barriga da minha mãe, né? Então, eu sou cristã desde a barriga da minha mãe. Nasci num berço evangélico, como muitos dizem, né? Berço de ouro. Mas no decorrer do tempo não é nada disso, né? Às vezes a gente olha para um filho de crente e, como todo mundo já fala, né? O chavão, filho de crente, é crente, mas filho de peixe não é crente, né? Filho de crente não é... Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crente, corrigindo aqui. Né? Então, eu já ia para a igreja desde a minha infância. Minha infância foi um período bastante, assim, dificultoso, bem dificuldade. Passamos por muitas dificuldades na infância, porém, não com necessidade. Meu pai, como eu falei, hoje ele tem 94 anos e sempre foi trabalhador, sempre servo do Senhor. Ele tem a 4ª série, meu pai. Minha mãe é analfabeta. E meu pai, ele, por não ter estudo, ele quis dar estudo para nós, né? E ele sempre batalhou. De uma casa onde eu sou a 5ª das mulheres, nós somos 8, 2 meninos e 6 meninas. Uma casa onde era quarto, sala, cozinha e banheiro. O quarto que tinha era do meu pai e a sala era de quarto para nós, né, os irmãos. Eu costumo dizer para o meu filho que eu não tinha uma cama para mim, né? Então, nós passamos muita dificuldade. A gente não sabia se chovia do lado de dentro ou do lado de fora, aonde chovia mais. Então, não tive o privilégio de ter bonecas. A minha brincadeira, brincar de casinha, a gente montava com cabo de vassoura, com os vizinhos, né? Nunca fui ter uma bicicleta depois que eu casei, né? Então, a minha infância foi assim, de dificuldade, sempre indo para a igreja com meu pai. A gente morava ali no... Ele ainda mora, né? Eu não, porque eu casei, mas ali atrás do Hospital da Posse, Nova Iguaçu. E a gente ia dali até a Cobrex, né? O bairro Cobrex, a pé, para a igreja. Raramente alguém passava dando uma carona. Deus enviava sempre um motorista, né? Na época São José, e passava, via a família toda andando a pé e dava ali uma carona. E a gente ia feliz da vida, né? Minha mãe, ela sempre teve uma dificuldade nas pernas, ela tinha muita dificuldade nas pernas, e das vezes que a gente conseguia uma passagem, a gente, né, dava prioridade para ela. E numa dessas 2 vezes, né, que minha mãe foi para pegar o ônibus, o motorista impaciente
não esperou ela subir, ela sofreu 2 acidentes, né, no ônibus. Então, a nossa dificuldade foi muito grande, porque a gente andava do bairro praticamente ali atrás da garagem da Tinguá, para quem conhece, até Cobrex a pé. Ia e vinha. Todos os cultos. Quarta, domingo, de manhã, escola dominical, à noite, culto da palavra. Eu sou uma criança que fui criada assim. Escola dominical, culto da palavra, todos os cultos. E nos cultos que a gente não ia, que às vezes a gente queria ficar brincando, nós éramos, na nossa infância, meu pai obrigava a gente a ir para a igreja. A gente não ia porque queria. A gente ia porque ele obrigava. Hoje, eu agradeço a Deus por esses momentos que meu pai, né, me obrigou a ir para a igreja, mas geralmente era obrigado. E quando ele chegava do trabalho que a gente não tinha ido, ele nos pegava 8 horas assim e ia a gente caminhando para a igreja, né? E então, a minha infância foi assim, bastante dificuldade. As roupas que a gente tinha era compartilhada por alguém da igreja que doava. Se tinha uma festividade de criança, a roupa era doada pela igreja, né? A gente não teve muitos privilégios na infância. É por isso que eu falo que, para eu estar aqui hoje, só Deus. Eu era, né, uma improvável. Para mim, a cada dia que eu passo na presença do Senhor, uma surpresa de Deus para mim, um privilégio, uma honra poder chegar até aqui. Então, a minha infância, eu falar com vocês aqui hoje, para mim também é uma vitória, porque eu não falava nada. Eu não falava nada, muito tímida, tinha muita vergonha, né? Como eu falei, de muita dificuldade na infância, nessa igreja, por conta de ser bastante longe, a gente está sempre indo a pé, às vezes ter que pedir dinheiro, né? O tesoureiro da igreja, às vezes não tinha para poder voltar para a igreja, para casa, até que um dia meu pai decidiu, né? Minha irmã, uma das minhas irmãs já tinham saído da igreja para vir para mais perto, meu pai decidiu sair também da igreja para vir mais perto por causa da minha mãe. E aí, nessa decisão dele, consequentemente, todo mundo vai atrás, né? Porque nós, crianças, temos que obedecer. Aonde nosso pai está, a gente vai, né? Então, nós fomos junto com ele para a igreja. Eu fui criada no Ministério de Madureira, pastor João Nunes, só que lá na Cobrex, e depois nós viemos para Ponto Chique, né? Ali na Assembleia de Deus, ADNI Ponto Chique. Lá para os meus 11, 12 anos, eu fui bem acolhida ali na igreja, né, da Assembleia de Deus de Ponto Chique, ainda com muita vergonha, com muita timidez. Comecei a participar do grupo, né, das crianças, dos adolescentes, e ali eu comecei a aprender mais do Senhor. Ali eu comecei a aprender mais a palavra do Senhor. Lá na igreja que eu era, também tinha isso. Eu me lembro muito de um pastor que tinha lá, que ele fazia muito... ele brincava com a gente de procurar os livros da Bíblia nas EBF. E quando a gente achava um livro, ele mandava a gente procurar o livro, e quem achava mais perto ganhava um brinde, né? Então, eu sempre gostei de estar. Eu sou assídua em escola dominical, porque eu sempre gostei de escola dominical, sempre gostei, né, do estudo da palavra. E ali em Ponto Chique eu comecei a aprender, né, a participar do grupo jovem, a participar do grupo das crianças. Teve uma época, né, por ser obrigatório naquela época, só participar do grupo jovem. Quem é batizado, eu meio que me rebelei um pouco, porque eu não queria, eu insisti, eu bati meu pé, eu falei assim, eu não vou me batizar, porque esse não é o momento, eu não estou sentindo de me batizar. E meu pai, naquela insistência, mas mesmo assim ele deixou eu de lado, né? Não me batizei. Aí, que a conclusão, fui retirada do grupo do jovem, porque só pode sentar no grupo do jovem quem é batizado nas águas, né? Então, eu fiquei nas crianças. No decorrer dos tempos, algumas pessoas, algumas lideranças foram saindo da igreja, liderança dos jovens, liderança das crianças foram saindo, outras casaram, e aí abriu-se a oportunidade para quem? Para aquela menina que não sabia falar, para aquela menina tímida, para aquela menina que tinha vergonha, a ser regente do grupo das crianças.
Só que, olha só, essa menina que não sabia falar, não sabia, cheia de timidez, também não sabe cantar. Piorou saber cantar. Como que vai ensinar as crianças, né, a louvar ainda mais com playback? O playback, na época, era cassete, né? Só que eu ia na onda deles. Uma criança ensinando outras crianças. Então, a gente botava, como eles já tinham ensaiado com a outra regente que saiu, eu aproveitava. E eles já sabiam a entrada. As crianças são muito inteligentes. As crianças são muito sábias. Então, crente que era eu que estava regendo, não. Eu só ficava lá, né? Brincando. E eles lá, na hora da entrada, eles entravam. E ali eu comecei, né? Regendo as crianças. Alguém me viu. Depois de começar a reger as crianças, eu comecei a ser professora da escola dominical das crianças. E ali ensinando, né? Eles, daqui a pouco, me viram, me colocaram como secretária dos jovens, né? Depois de secretária dos jovens, eu passei a ser professora dos jovens, né? Tinha uma professora, ela até faleceu agora, muito, muito inteligente, uma mulher de Deus, e ela, se eu não me engano, foi ela que me colocou como segunda dela na escola dominical. E ali eu fui aprendendo. Só que mesmo assim, muito tímida, né? Com muita vergonha. Mesmo dirigindo, né, dando oportunidade, eu mesmo lá dirigindo, muita vergonha. Mas esse negócio da timidez aí, ela tá falando timidez, mas é porque ela tinha boca e não falava mesmo. Sim, sim. Entrava muda e saía calada. Sim, desse jeito. Eu só falava por trás dos bastidores, né? Como a Lu conhece, a Daniela, a Luana, a gente fazia muita bagunça. Mas quando se tratava de dentro da igreja, nossa, não me dava oportunidade, não. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive uma oportunidade, eu ensaiei um louvor para cantar com a minha irmã. E eu não lembro se era culto ou era festividade dos jovens. Eu sei que eu cheguei lá e comentei, né, com a minha amiga, ela já até esteve aqui, Ana Paula. E a Ana Paula sempre foi, né, atirada, era dirigente dos jovens, ela que, né, coordenava tudo. Foi lá e caguetou pro coordenador. A Lídia ensaiou. Nossa. Eu fiquei na hora, ó, pra morrer. Não é possível. Mas mesmo assim, deu oportunidade, fui lá cantar com a minha irmã. Até hoje eu lembro do hino, porque coisas impactantes assim a gente não esquece, sim, né? Para a casa de Jarias, Jesus. A maior parte do hino quem cantava era a minha irmã. Né? Foi a primeira oportunidade que eu tive, assim, pegar o microfone para poder cantar lá na igreja. Aí foi indo. Fui levada até chegar um tempo de eu ser coordenadora das crianças, junto com a minha irmã. Né? Participei junto com ela, sendo coordenadora das irmãs, mesmo das crianças, mesmo assim ainda com muita timidez. Deus trabalhando ali, Deus movendo aqui, muito vergonhosa. Eu não pegava o microfone, toda vez que eu pegava o microfone era tremendo só para ler um versículo e pronto, e ir embora. Até chegar ao ponto, né, minha irmã, ela participava de um grupo de oração nos lares, e eu comecei a caminhar com ela. Né? Sempre gostei de caminhar para a oração. Sempre ia para as consagrações. Aí agora eu estou começando a ter experiência de oração nos lares. Minha irmã participava, eu era a única jovem a participar desse grupo de jovens. Daqui a pouco veio outra jovem, a Mônica, que também participava. Era um grupo interdenominacional, esqueci o nome agora, embolou. Era um grupo de várias igrejas. Sim. Né? Nova Vida, Assembleia, Batista, a qual a irmã Gilvanete fazia parte. E ali eu comecei a participar desse grupo de oração nos lares. Foi ali que a irmã começava a me dar oportunidade para pregar a palavra. Eu me preparava em casa e, né, lia um versículo, estudava um pouquinho a Bíblia, né, porque nada de explanar, porque é muita timidez, não dá para explanar. Mas no grupo de oração nos lares, a irmã começou a me dar oportunidade. Lídia, você que vai orar hoje. Lídia, você que vai trazer uma saudação hoje. Lídia, você que vai pregar hoje. E no lar você ficou mais tranquila. Tá no lar, sim, não tô lá em cima do púlpito. Então, pra mim vai ser... Peraí. Vou preparar pra tirar essa timidez e... Sim. Aqui ninguém tá vendo. Aqui ninguém tá vendo, ela tá dentro do lar, né? Sim, mesmo porque a gente não quer, né, tá ali na visibilidade. A gente não quer estar aparecendo. Então, pra mim, o lar, ele foi um período de muita aprendizagem. Passei por muitas coisas ali. Ali, Deus trabalhando ali, comecei ali a estar junto com as irmãs no grupo de oração nos lares.
Se eu não me engano, era toda quarta-feira ou quinta. Não, quarta-feira, porque quinta era dia de oração na igreja. E na terça era a oração só das irmãs, né? A quinta era aberta para todo mundo, na terça era para as irmãs. E na quarta, oração nos lares. Só que assim, era quarta, mas o SOS que tivesse, a gente ia, né? Era sexta, era sábado, né? Porque a Irmanete levava a gente para tudo quanto é lugar. E ali eu fui aprendendo. Até que chegou um dia que o coordenador da época, né, quis me honrar. Por eu participar sempre, né, ser uma pessoa assídua, uma jovem assídua ali nos cultos, sempre tá ali, quis me honrar, me colocou para pregar. Eu falei, misericórdia. Mas não me pergunta onde eu li, porque eu não lembro. Foi tanto nervoso, porque eu não lembro. E a minha igreja, eu não sei se a Lu chegou aí lá na época, na igreja de Ponto Chique, o púlpito era bem alto. Não sei se você foi lá nessa época. Mas o púlpito era bem alto. E aí, não sei o que deu na cabeça dele me dar a oportunidade para pregar. E eu falei assim, tá, eu vou pregar, mas eu vou pregar aqui embaixo. Ele, não, você vai pregar lá em cima. Eu falei, Jesus amado. Fui, preguei lá em cima. Deus começou, isso lá para os meus 18 anos. Deus começou a tirar a timidez de mim, né? Eu, uma jovem que não gostava de falar, né? Uma jovem que não gostava de ter oportunidade, muito tímida, agora estava pregando no púlpito da sua igreja. Só que antes de começar essa jornada, né, de pregar no púlpito, eu sempre trabalhei, né? Sempre trabalhei na obra do Senhor. Sempre trabalhei com as crianças, sempre trabalhei, né, com as irmãs na oração, nos lares. Eu sempre cuidava do templo. Minha irmã chegou um tempo que morou, né, na igreja lá de Ponto Chique lá atrás, e eu fui a servente da igreja, eu sozinha lá limpando aquela igreja todinha. Então, eu sempre gostei de cuidar da obra do Senhor, até que Deus me chamou para esse ministério. E toda vez que eu ia para a escola dominical, né, uma frase do meu coordenador na época, que também era o meu cunhado na época, ele falou isso, né, que eu falei, filho de crente não é crente. Filho de peixinho, de peixe é peixinho, mas filho de crente, aquilo ali mexeu comigo. Quando foi numa outra escola dominical, alguém falou assim, os tímidos não entrarão no reino do céu. Aí te acendeu... Isso, me acendeu uma lâmpada. Eu falei, gente, se a gente está na casa do Senhor, e a Bíblia diz, né, que ele já chamou o ide do Senhor, ide por todo mundo, já é um chamado, eu preciso perder essa timidez. E eu comecei a orar, a buscar isso em mim, né? Para quem olhava para mim e via, não, daquela ali não sai nada, daquela ali não vai sair uma frase, daquela ali não sai uma palavra, eu comecei a orar. Eu comecei a orar buscando a Deus, né, essa libertação, né, essa transformação de Deus na minha vida. Porque às vezes a gente pensa assim, porque é filho de crente, já sabe tudo. Filho de crente já sabe orar, filho de crente já sabe pregar, filho de crente já sabe dirigir um culto. E não é assim, né? Não é assim, a gente precisa ser lapidado. Tem que aceitar Jesus, tem que se arrepender. Isso, tem que se arrepender. E interessante que todo culto de jovem, principalmente as festas, né? Festividade de jovem era bem lotado. Sempre o pregador no final fala, quem quer vir aqui na frente receber uma oração, aceitar Jesus, receber um chamado? A Lídia estava indo lá. Né, para receber essa oração, para receber essa libertação. Eu falei aqui do batismo, eu não quis me batizar, né, quando, se eu não me engano, eu acho que era com 13, 14 anos, eu não quis me batizar, só que aí Deus já trabalhando em mim, com 16 anos, eu resolvi batizar, foi até junto com a Dani e com a Luana, eu desci as águas com a Dani e com a Luana, e ali Deus transformando. Quando foi, diante de tanta timidez, eu orava, Senhor, tá faltando algo em mim. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso ter essa experiência, né, de falar em outras línguas. Só que, Senhor, eu não quero ser batizado com o Espírito Santo naquele mover onde está todo mundo ali falando em línguas e o povo me vê. Porque eu tinha vergonha de ficar, né? Porque tem aquele mover de pular, né, de dançar no Espírito, que eu acho lindo, maravilhoso. E eu falei, eu não quero isso não, Senhor. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo de Deus, mas sem ninguém notar. Sem ninguém notar. E aí, numa determinada consagração de quinta-feira, ajoelhada lá no banco, eu, de joelhos dobrados, orando ao Senhor,
o Senhor me concedeu essa vitória. O Senhor me deu, né, o dom do batismo com o Espírito Santo. Né? Ele concede o desejo do nosso coração. Sim. A Bíblia diz que ele concede o desejo do nosso coração. Mesmo eu com toda a minha timidez, ele foi e me batizou numa quinta-feira. Só que ninguém viu. Ninguém viu a Lídia falando em mistério. Cheguei em casa eu toda feliz, toda boba, contei pra minha irmã, né? Minha irmã que sempre me levava, eu era companheira dela, e minha irmã sempre me levava para as consagrações. Eu cheguei toda boba, falei, Sara, fui batizada com o Espírito Santo. Ela, não, como assim você foi batizada com o Espírito Santo? Não teve uma confirmação, ninguém viu. É como aceitar Jesus, né? Você aceita Jesus, precisa ter a confirmação. Você precisa levantar a sua mão e ir lá com o pastor dá aquela frase, né, de confissão e você aceitar Jesus. E ali começou o meu encontro com Jesus, começou a minha experiência com Jesus. Né? Porque toda vez que tinha um culto que chamava lá na frente, eu aceitava Jesus. Só que não tinha aquela experiência, aquele encontro, né? Até o momento de eu ouvir essa palavra, os tímidos não entrarão no reino do céu, filho de crente não é crente, né? Tem certas coisas que você precisa deixar, tem certas manias que você precisa deixar. E aí eu comecei isso ficou gravado, tanto que eu guardo até hoje, os tímidos não entrarão no reino do céu. E aí eu orei, o Senhor me concedeu, cheguei em casa toda boba, contei para minha irmã não acreditou. Eu falei assim, tá bom, você não acreditou, mas amanhã, né, na próxima consagração dos lares, você vai me ver falando em mistério. Você vai me ver falando em línguas. E foi dito e feito. Na próxima consagração dos lares, eu comecei a falar. Eu comecei a falar em línguas ali, eu comecei a deixar Deus me usar, né, nas consagrações, e o Senhor foi trabalhando na minha vida. Através do Espírito Santo de Deus, a timidez foi... Ainda sou tímida, né? Ainda tenho muita vergonha, né? Mas quando alguém me chama, me faz um convite, eu não nego, porque eu tenho consciência, eu tenho ciência de que é o Espírito Santo de Deus que me chamou, né? Eu comprei um livro em 2013, e olha só, para vocês terem uma ideia, né, da promessa, né, daquilo que o Senhor tem para nós. Eu até gravei aqui, eu marquei, né, porque eu venho lendo esse livro e eu comecei a ler de novo. Quando a Lu me chamou, eu já tinha começado a ler esse livro de novo. E eu já tinha marcado. Para vocês não têm noção de como esse projeto que Deus colocou no coração de vocês tem surtido efeito. Aleluia. Né? A Bíblia diz que o querer e o efetuar é do Senhor. O querer e o efetuar é do Senhor. E olha só, ele chama, habilita e usa quem deseja. Não demorará para que em breve testemunhemos um cenário em que muitas mulheres improváveis serão levantadas. Mulheres tão improváveis como a mulher samaritana. Glória a Deus. Através desse programa. Aleluia. Muitas mulheres têm levantado. Eu li esse livro, né, em 2013. Né? 2023, perdão. 2023 eu li esse livro e marquei isso aqui. Quando eu comecei a ler, que a Lu me chamou, eu falei, Senhor, hoje eu estou vivendo isso aqui. Hoje eu estou vivendo essa palavra que ela fala assim, ele chama, habilita, e há algum tempo, não demorará, em breve testemunharemos um cenário que muitas mulheres improváveis serão levantadas. Então, acredito que esse programa aqui está surtindo efeito para isso, para levantar essas mulheres, né, que eram tímidas, essas mulheres que tinham vergonha, essas mulheres que não queriam estar em público, porque você vê, a mulher samaritana, ela não vivia em público. E o horário que ela escolheu para beber água era um horário que ia estar vazio. Não tinha movimento, né? Ela tinha que estar escondida, né? Isso, ela tinha que estar escondida. Então, não demorou muito tempo. Jesus, ele marcou um encontro. Jesus marcou um encontro com essa mulher. Da mesma forma que Jesus marcou um encontro comigo. Aleluia. Eu era aquela pessoa que eu falava como Gideão. Senhor, por que eu? A minha casa é a menor do bairro. Eu sou uma das menores da minha família, porque eu sempre fui tímida. Então, minhas irmãs, meus irmãos sempre foi falador, mas eu não. Eu sempre fui tímida. Então, toda vez que alguém me chamava, eu falava como Gideão. A minha família é a mais pobre. A minha família é a menor
E eu sou a menor. Como que eu vou fazer alguma coisa para o reino do Senhor? E através do Espírito Santo, o Espírito Santo se revelando em nós vai falar assim, eu vou usar aquela que ninguém dá nada. É o menor da casa. É o menor da casa. Como eu falei para vocês, a gente passava por... Nós, na nossa infância, lá em casa, a gente passava por muita dificuldade. A gente não tinha uma cama para dormir. Era dividida pelos nossos irmãos. Lá na minha casa, a casa era pequena. Mas do lado, né, que é no mesmo terreno, a igreja que a gente era, fez um templo. E ali sempre tinha culto. Eu não lembro qual eram os dias do culto, né, porque era muito pequena, mas sempre tinha culto. Eu não sei qual foi o pastor. Eu não sei qual foi o tempo que Deus usou o pastor lá para dizer que era para cortar os cultos ali e liberar aquele espaço para virar de quarto para nós. Aí sim a gente começou a ter um quarto. E mesmo assim, dormindo todo mundo, né, no mesmo quarto. É um espaço enorme que tinha lá, que era uma igreja, e ali a gente dividindo cama, dividindo... Então, de acordo com a minha ótica, a ótica humana, a ótica da minha casa, a ótica dos meus pais, como eu falei, meu pai é 4ª série, minha mãe é analfabeta. Minha mãe, ela, para me dar um curso de informática, ela trabalhava em casa de família, de uma família que ela foi abandonada pelos pais, o pai dela deu as irmãs todinha, e essa família foi a família que casou ela, então ela, de vez em quando, fazia um bico lá, e todo final de semana ela trabalhava lá, né, nessa casa. Eu lembro que eu levava ela até a 13 de... A gente descia no ponto Cobrex, que antigo era ali naquela pracinha de Nova Iguaçu, e eu ia andando com ela com toda a dificuldade até a casa do patrão dela, na 13 de maio. Então, ela ia na sexta, voltava na segunda. E eu, muitas vezes, levava minha mãe. Ela trabalhava assim para poder pagar, me ajudar com meu pai, pagar um curso de informática para mim. Então, uma família que não tinha nada, que não tinha recurso, né? Minhas irmãs casaram, a outra... Quando eu fui conseguir uma boneca, foi que minha irmã começou a trabalhar e me deu uma boneca. Então, assim, com muita dificuldade. Uma família que não tinha da onde, né, ter um recurso, assim, maior. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos separou, tanto eu como as minhas irmãs. Minha irmã, ela é mulher de Deus, ela é dirigente de oração. Eu tenho uma irmã que mora lá em Rondônia, que também é casada com pastor. Né? Casou com 15 anos e está aí morando lá em Rondônia. A minha família toda, né, no altar do Senhor, nenhum deles se perdeu. Por quê? Porque meu pai ensinou. Então, quando alguém olhava para nós, olhava com uma família assim. Eu acredito que assim, não, aquela família ali não vai ter, para eles não vai ter um futuro. Para eles ali, eu acredito, né, vão ser... mãe solteira, os meninos não vai dar em nada, mas graças a Deus, né? Hoje eu estou aqui, 20 anos casada, nem sonhava, né, em ser esposa de pastor, né? Mas estou aqui hoje pregando a palavra do Senhor, porque o Senhor escolheu uma menina tímida, né, que soube, né, aguardar o tempo do Senhor, foi forjada, né, em alguns momentos, né, passou por grandes lutas, por grandes tribulações, mas que ouviu a palavra do Senhor, né, dizendo assim, ó, e o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo. É Deus respondendo a Gideão, porque Gideão falou assim, ó, ai, Senhor, como livrarei a Israel? Eis que eu sou o menor, a minha família é a menor, e eu sou o menor da minha casa. E o Senhor disse para ele, porquanto eu hei de ser contigo. Glória a Deus. Gente, independente da situação financeira, independente, né, da cultura, independente de status, o Senhor, ele não olha para a aparência. O Senhor, ele não olha para o que o nosso recurso que a gente pode dar. Ele olha o que está dentro do nosso coração, o que a gente é capaz de fazer. Eu digo, e eu aprendi isso com Davi, que Davi, quando Deus escolheu Davi também era um improvável, né? Davi era o menor da casa. Ninguém olhava para Davi. Acho que os irmãos dele nem lembravam que ele existia. Nem o pai dele lembrava que ele existia. E aí, eu vejo em Davi
uma pessoa, um homem, um servo do Senhor, que era improvável, mas apesar de todo momento que ele tinha ocupado cuidando das ovelhas do pai dele, ele era disponível. E eu aprendi isso, Lu, que ser disponível não quer dizer que eu sou desocupada. Eu sou ocupada, eu trabalho, eu sou, né, mulher de Deus, eu trabalho fora, não que hoje eu não trabalho, estou em casa. Mas falando para as mulheres que trabalham, Deus, ele não vê, né, ele não quer que a gente fique dando desculpas. Exatamente. Porque quando Deus chamou Gideão, Gideão começou a lançar desculpas. Né? Começou a fazer desculpas ali. E quando ele chama Davi, Davi era um menino que ninguém dava valor para ele. Só que Davi, ele tinha disponibilidade. Davi, ele tinha disponibilidade para fazer a obra do Senhor. E Deus se agrada disso, né? E Deus se agrada da disponibilidade. Você pode não ter recurso. Você não pode não ter, agora de início, você não pode ver talento, você não pode ver habilidade, você não pode ver dons, né? Você não pode ver nada disso, mas Deus, ele vê. Ô, missionária, quando você estava falando aí da sua infância, da dificuldade, né, da criação dos seus pais, que era tudo muito difícil, tem pessoas que vão ouvir, né, que não são cristãos, não são evangélicos. Aí vão dizer assim, para ser crente assim, né, vocês falam muito de Deus e Deus deixa vocês passar necessidade na infância, mas não é sobre isso, né? Você falou uma coisa muito importante. Tinha a dificuldade, mas vocês não mendigavam o pão de cada dia, porque Deus, ele sempre proveu. Sim. Deus sempre tinha ali alimentação, não faltava. Sim. Então, explica para essas pessoas que não é passar fome, passa os apertos, mas tem a presença de Deus que é riquíssima. Com certeza, a presença de Deus sempre estava ali. Na minha infância eu lembro que a gente fazia muito cultos, né, nos lares. E eu falei aqui que meu pai, ele deu de tudo para a gente estudar. E ele, com toda dificuldade, a gente estudava, mas ele não deixava faltar o pão. E tanto que não, apesar, a gente não tinha brinquedo, né? A gente não tinha bicicleta, mas o pão não faltava. Tanto que não faltava, que eu ouço, né? Não é da minha época, era das minhas irmãs mais velhas, mas eu ouço as minhas primas falando que saía da casa deles, iam para a casa do meu pai. E lá meu pai dividia o pão para todos eles, né? Ele dividia o alimento, eu lembro... eu não sei se essa pessoa está viva, mas ele era chamado como Pelé. Minha mãe, a gente era uma casa, né, pequena, minha mãe sempre nós tínhamos, né, a nossa comida, mas esse Pelé, esse jovem, ele sempre ia lá em casa, minha mãe sempre tinha um prato para dar para ele. Nunca faltou, sabe por quê? Por causa da fé. Meu pai, ele sempre foi um homem de fé. E outra coisa que eu gosto muito no meu pai é que meu pai, ele sempre foi dizimista fiel. Tem gente que acha assim que na atualidade não há essa necessidade, né, de ser dizimista, essas coisas, mas eu olho pelo exemplo do meu pai, que em toda dificuldade, até minha mãe, quando ela trabalhava, ela não podia tirar a parte do dízimo, ela tirava a parte da assistência social na época, que era um valor que tirava para o círculo de oração. Um pouquinho, mas dava. E eu vejo que isso era uma forma de Deus repreender o devorador. Isso era uma forma de Deus repreender o migrador. Isso era uma forma de Deus repreender, né, toda a falta que talvez alguém poderia dizer que a gente tinha. A gente não tinha uma bicicleta para andar. A gente não tinha uma boneca para brincar. Mas a gente era feliz porque a gente tinha a nossa família ali. E tinha as brincadeiras que hoje as crianças não têm essa brincadeira, né? Falo pro meu filho que tá aqui, a gente brincava de pique-esconde, a gente brincava de... Pique-latinha. Elástico. Naquela época era lata. Garrafão, lata de óleo. Lata de leite, virava tudo brinquedo. Pique-parede, pique-esconde. A gente carrinho de rolimão. Isso aí. Brincava, né? Até esses dias eu vi no Instagram uma brincadeira e eu falei assim, uma vez eu fiquei com tanta raiva que eu peguei. Era quando faltava luz e a gente amarrava a carteira, né, na cordinha e puxava, né, para poder enganar. Ali tem uma carteira com dinheiro. E fizeram era isso que a gente brincava, né? Pegava aquela folha de coqueiro, aquelas mamonas, né? Isso. E puxava na rua para fingir que era cobra, para dar susto nos pessoal. Essa era a nossa brincadeira. E a gente não sentia falta de nada.
De nada. A nossa brincadeira era fazer corrida, né? Essas atividades igual a gente vê. E não tinha muita depressão, né, missionária? Naquela época, né? Não tinha, nem muito mimimi, nem muito isso, né? Você falando isso aí de não tinha, né, depressão, mimimi, meu pai, ele sempre corrigia a gente, sabe? Quando a gente estava na igreja, se a gente não ficava quieto, meu pai, ele não era de falar, não. Mas ele vinha e dava um beliscão, aquele beliscão que doía na alma. Na alma. E aí, ninguém saía revoltado. Ninguém saía, vou matar meu pai. Ninguém saía falando isso. E a gente tá aqui, a gente tá vivo. A gente tá aqui com saúde, né? E esse momento de dificuldade nunca nos faltou nada. Sempre. E hoje a gente vê a recompensa. Hoje a gente vê a recompensa disso tudo, né? Eu fiz, né, um curso de informática, porque meu pai, junto com a minha mãe, se esforçou para fazer. O Senhor, ele nos honra tanto que eu fui a primeira das minhas irmãs a fazer uma faculdade. Terminamos, né, o ensino médio, todo em escola pública, todinho, né, ali estudando, né, no estadual, no municipal, e o Senhor me presenteou com uma faculdade. Eu fui fazer faculdade depois que eu casei. Depois que eu tive o meu filho. O Senhor colocou isso no meu coração, né? Porque quando eu casei, eu fui para a igreja do meu esposo. Isso que a gente ia te perguntar. Como é que você conheceu seu esposo? Então, como eu conheci meu esposo? Meu esposo, ele trabalhava no Charanga Plus, uma posto de gasolina. Lá, acho que se eu não me engano, no Flamengo. Eu não sou muito de gravar data, nada disso, não. É ele que grava. Eu queria até que ele viesse comigo para ele estar me lembrando das datas, mas ele foi trabalhar. O que acontece? Ele trabalhava no Charanga Plus na padaria, né? E eu tinha um cunhado, que é casado, casado com a minha irmã, e trabalhou lá também. E lá eles se conheceram, meu cunhado com o meu esposo, o Tiago. E a intenção do meu cunhado era apresentar o meu esposo para minha irmã mais nova. Né? Porque ele é mais novo que eu, meu esposo é mais novo que eu. Então, a intenção do meu cunhado era apresentar para minha irmã mais nova. E eu conheci ele num culto na igreja dele, porque meu cunhado, na época, era o coordenador, e a nossa igreja, ela tem costume de visitar outras igrejas. Culto de jovem, culto de criança, culto de irmãs, vai visitar em festa, em culto, vão. E nós fomos, né? O meu esposo mandou a carta, meu cunhado levou a gente lá. E a gente, como é jovem, a gente vai para a igreja não só para adorar a Deus, mas também para procurar, né? O nosso pretendente. Quando eu cheguei lá, tinha um rapaz falando no microfone. E eu me admirei com o rapaz. Rapaz lindo, maravilhoso. Né? Só que não era ele, não. Quando o meu esposo, que eu nem sabia que seria meu esposo, pegou o microfone, Deus falou no meu coração. É esse aí. Eu nem sabia que era ele o amigo do meu cunhado. Ele já namorava com a minha irmã, se eu não me engano. Eu nem sabia. E no final do culto ele veio e nos apresentou, não lembro a data, mas ele veio para me pedir em namoro. Então foi assim, num culto de jovens, Deus falou comigo, é esse aí, que é seu namorado. Só que eu fui para casa, não falei nada, fiquei quieto, orando. Ele também, Deus falou com ele, é essa aí. É essa aí. Eu sempre fiz uma oração, sabe aquele negócio de fazer carta para Deus, orar, pedindo, né? Porque eu sempre tive medo de casar e passar apertos, né? Sofrimentos, como a gente tem visto hoje, né? Muitas mulheres sofrem na mão do seu esposo e eu sempre tive medo. Eu falava com o Senhor e escrevia no papel como eu queria meu esposo. E uma das características que ele tem é uma das características que eu escrevia na carta para Deus e fazia a minha oração. Eu falei, Senhor, no dia que o Senhor me der um esposo, um namorado, eu quero ele. É um rapaz que se vista de terno,
né? Seja pregador do teu evangelho. E hoje eu me arrependo de ter feito essa oração, né? Porque para onde ele vai, ele só quer andar de social. Entendeu? Mas do jeito que eu pedi ao Senhor, Deus me deu. Ele é uma tipo assim, não reclama. Pediu, não reclama. Pediu, eu te dei. Pediu, dá-se-vos-á. É um recado que eu dou para vocês. Saiba pedir. Pede assim, ô Senhor, que ele usa terno, mas de vez em quando ele coloque uma roupa esporte. Tênis. Tá meu filho aqui que não mente, é difícil, né? Ele usar um tênis. Mas foi aquilo que eu pedi a Deus, né? E aí, com o tempo, ele veio, né? Pediu para namorar. E eu não queria que ele fosse falar com meu pai, mas ele insistiu assim, não de início, né? Porque meu pai, ele sempre foi duro. A gente sempre passou aperto com meu pai em relação a namorado. Entendeu? Então, quando meu pai, ele foi pedir ao meu pai, eu fiquei, né, nervosa, muito nervosa. E nós passamos um processo. Nós passamos um processo muito grande com meu pai, porque a gente não podia nem dar a mão. A gente não podia dar a mão, que meu pai não deixava, ele falava que não podia. Para namorar ou para sair com ele era escondido, mas com a minha mãe sabendo, né? Minha mãe é que tinha que estar sabendo, porque meu pai não deixava. Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, eu acho que eu já estava noiva do Tiago. E foi lançado aquele filme de Jesus, da crucificação de Jesus com Mel Gibson. E a gente estava vendo o filme dentro de casa, eu me lembro como se fosse hoje. Eu com meus irmãos, todo mundo ali, meu pai chegou, eu não sei de onde, se da igreja, eu não lembro, e pegou o meu esposo, na época noivo ou namorado, eu não lembro, e expulsou ele de casa. Menina, mas eu chorei muito. Eu chorei o ponto de que eu pensei que eu ia morrer. E liguei para ele, ele saiu também aborrecido, né? O pai dele trabalhava na época no Hospital da Posse, ele foi refrescar a cabeça. E eu, ao ponto de eu ligar para ele e falar para ele se ele queria terminar comigo. Porque não dava mais, porque o meu pai, ele pegava muito no pé. Aquelas pessoas antigas, sim, pegava muito no nosso pé. Principalmente, eu não sei porquê, mas no meu pé e nas minhas irmãs mais velhas, né? Mas ele não... Parecia que ele não queria que a gente casasse. Eu vou abrir algo aqui que ele me falou depois, né? Ele falou que jejuou pelo meu casamento 1 mês, meu pai. Aí eu brinco com ele, eu falo assim, pai, o senhor jejuou para eu não casar, pai? Foi isso? Eu brinco com ele. Mas, assim, a gente passou por muita dificuldade, período, assim, de a gente querer desistir. Mas meu esposo, ele foi um homem, assim, de Deus mesmo, e ele segurou a barra até o final. Até o final. Meu casamento também foi com muita dificuldade, porque a gente não tinha condição de fazer, né? Não tinha condição de fazer. Na época, eu não sei se vocês se lembram, mas foi uma chacina que houve aqui em Nova Iguaçu, sim, que pegou da Cerâmica, Rua Gama, até lá para baixo. Então, eu ia casar no sábado. Essa chacina foi na sexta-feira. Né? Então, com muita dificuldade, quando chegou no dia do casamento, houve o boato dizendo que ia acontecer de novo. O salão, toda hora acabava a luz, toda hora... Então, aquela tensão, né? Uma tensão, e foi com muita dificuldade. Eu casei com meu esposo, assim, não foi um relacionamento rápido, mas foi algo assim, com muita pressa, devido à situação que eu vivia com meu pai, que eu enfrentava com meu pai. Então, a gente ficou noivo 1 ano, se eu não me engano, e casamos depois de 1 ano, ou seja, 2 anos, né? 1 ano namorando, 1 ano noivo. E aí, a gente juntou algumas coisinhas, eu trabalhei para juntar. E quando a gente casou, que eu vi que já estava a gente já não estava mais suportando aquela pressão, a gente resolveu casar, botamos nas mãos do Senhor, e eu casei, eu fui morar dentro da casa da minha sogra. Tirei as minhas cunhadas de dentro do quarto delas e fomos morar dentro da casa da minha sogra, dentro mesmo, dentro da casa dela. E ali a gente passou, não lembro também, porque, como eu falei, eu não gravo data, mas a gente passou um período bem grande ali. Para vocês terem uma ideia, a única coisa que eu casei, que era minha, nova, foi o colchão que eu ganhei, e um fogão, que eu acho que foi meu pai que me deu também. O resto foi tudo de segunda mão. Entendeu? Mas aí, eu sempre quis casá-lo para ter a minha família e para ter a minha casa e fazer a minha comida. E aí eu me via naquela situação. Poxa, eu vou morar dentro da casa da minha sogra e eu não vou... Não tive lua de mel. Para vocês terem uma ideia, a minha lua de mel foi na casa da tia do meu esposo, que mora na rua onde eu moro hoje. Foi ali. Eu não tive. Eu fui ter lua de mel agora, há pouco tempo.
Depois que eu fui, a gente conquistou a nossa casa própria. Então, fomos morar para dentro da casa da minha sogra, passamos um período ali com a casa em construção dentro do quintal dela, tá? A gente estava construindo uma casa lá. Só que devido à situação, daquele aperto do meu pai tá puxando muito, né, no nosso pé, a gente resolveu casar logo, sem esperar a casa ficar pronta. Aí casamos, fomos para dentro da casa da minha sogra, fui para a igreja dela. E depois de um tempo, eu fui para dentro do meu quarto. Não tinha sala, não tinha banheiro e não tinha cozinha. Eu fui para dentro do meu quarto, porque eu queria a minha independência como casado. Eu queria a minha privacidade. E aí agora a gente vai para dentro de um quarto. E dentro desse quarto coube tudo. Cama, guarda-roupa, fogão, geladeira. O banheiro eu usava lá com a minha sogra, né? Foi assim. Porque você queria ter os seus momentos, né? De fazer uma comida pro teu esposo, de cuidar da tua casa. Sim. Mesmo que fosse no quarto. Sim. Por isso que eu falo que, pra mim, não foi tão fácil. Eu não tive um casamento de princesa, mas eu tenho um casamento hoje direcionado pelo Senhor. Né? Eu não tive aquela festa, nossa, que festa linda. Mas o meu casamento, a gente sabe que o casamento, ele enfrenta dificuldade. Mas eu digo, o meu casamento, a base é Cristo. Porque Aleluia. A gente sempre... Eu ia para o monte com meu esposo. A gente namorava, a gente subia os montes com a Irmanete. A gente ia para as consagrações. Então, a gente teve uma base. A gente teve essa base. Então, para passar por essa dificuldade lá na frente, foi necessário a gente, né, ter essa base. Senão, a gente não suportava. Aí, depois que eu saí de dentro da casa da minha sogra, eu fui para esse quarto. E aí, depois desse quarto, a gente conseguiu bater a laje. Dá para terminar a cozinha, banheiro. Só que, mesmo assim, a gente não está satisfeito. Porque a gente quer a nossa privacidade. E eu acho que com 10 anos ali dentro daquela casa, o Senhor nos presenteou com a nossa casa própria, né? Que a gente está hoje. Né? Isso foi presente do Senhor, né, para a minha vida. Então, foi assim que eu conheci meu esposo. Né? Ele foi para ser apresentado para minha irmã, mas aí acabou que Deus já tinha falado com ele. Deus falou também comigo. E... nós estamos aí fazendo Glória a obra a Deus. Até hoje. Eu casei, fui para a igreja dele pequenininha, né? Eu acostumada com a igreja maior, mas aí fui para a igreja dele bem pequenininha, que na época eles tinham lá em Miguel Couto, mas também tinha ali dentro da casa deles, no quintal. Sim. Depois de um tempo, a gente ali eles conquistaram, porque um tio emprestou um espaço para fazer a igreja, né, na rua lá embaixo. E aí, ali, eu comecei a colocar minhas habilidades para fora também. Meus dons, meus talentos. Ali eu comecei a ajudar meu esposo na obra, minha sogra. Né? Eu não falei, mas em 16, 17 anos, 18, eu fui a primeira jovem a ser colocada no círculo de oração, na mesa, para sentar. Né? Eu já... jovem ainda, e a dirigente de oração me colocava lá na mesa de oração, entendeu? Então, eu tenho essa experiência de mesa de oração já desde lá de jovem. Eu casei, aquilo ali continuou. Só que eu não fui direto assim, né? Porque a gente não pode chegar na igreja dos outros e falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu fazia o meu trabalho do meu jeitinho, no meu cantinho. E aí, ali, eu comecei a trabalhar com meu esposo. Meu esposo é muito comunicativo. Meu esposo fala muito, mais até do que eu. E ele, quando passava na rua, ele convidava as crianças, eu também. E eu sempre gostei de criança. E aí as crianças da rua foram fazer parte da nossa igreja. E ali eu dava aula para elas de escola dominical lá na nossa igreja. Só que algumas das nossas crianças não sabiam ler, não sabiam escrever direito. E eu falei, Senhor, como que eu vou ensinar a tua palavra se eles não sabem ler? Eu preciso me capacitar para algo. Foi aonde Deus colocou no meu coração de fazer pedagogia. Eita! Senhor, eu não fiz pedagogia para arrumar um trabalho. Eu não fiz pedagogia para trabalhar como professor em escola. Eu nunca tive essa intenção. A pedagogia que eu procurei era para ajudar as crianças. Primeiro que eu não queria... Para ter a técnica de ensino, né? Para poder... Primeiro que eu não queria pedagogia. Eu queria, se eu não me engano, assistência social. Só que alguém, conversando com as pessoas, alguém me aconselhou, não, para o que você quer é pedagogia. Aí eu fui, né? Fiz a prova do Enem, depois de não sei quantos tempos já de que tinha terminado o médio, dei com as caras no ensino, no Enem.
fiz o Enem. Só que aí, como eu não consegui passar no SISU nem no ProUni, eu fui fazer vestibular nas faculdades, né? Fazer esse vestibular que é pago, né? E fiz e passei. E fui lá, passei, consegui um desconto na Uniabel. E no decorrer do tempo, eu fui fazendo o Enem também, de novo. E com a nota do Enem, eu consegui desconto na faculdade. Conforme eu fui indo o tempo lá dentro da faculdade, eu estava pagando a faculdade toda. Daqui a pouco eu estava pagando 50%. Daqui a pouco eu estava pagando 25%. Daqui a pouco, Lídia não está pagando mais nada. A única coisa que ela estava pagando era o ônibus, era a condução. E mesmo assim, Deus abençoou lá meu esposo no trabalho dele, que ele me dava o bilhete único dele e ia eu para a faculdade fazer pedagogia. Porque a minha intenção era ajudar as crianças, né? E até hoje, algumas crianças não estão com a gente, já são adultos, já são mãe, me chamam de tia. Tia Lídia, tia Lídia. Porque eu quis ficar com isso aí, sabe? Tudo em prol da obra. Então, o Senhor, ele foi me lapidando, o Senhor foi tirando a timidez, o Senhor foi tirando a vergonha para esse projeto que Deus ele já tinha lá na frente. E aí, nessa igreja que eu estou agora com meu esposo, eu comecei a trabalhar com as crianças. Daqui a pouco, a minha sogra precisou sair, não lembro também para quê, mas ela precisou viajar para algum momento aí que ela teve com a família dela. E quem botar na mesa de oração? Nisso, eu já dirigia lá no culto, na igreja, culto de libertação é sexta-feira. Toda sexta-feira eu dirigia com as irmãs na mesa de oração, só que eu não dirigia consagração. Agora, ela precisou sair e quem ela escolheu para ficar? Eu. Minha irmã. A tímida, a improvável. Isso aí. Não, eu tô surpresa aqui. A Gente. forma assim que ela tá falando. E não vai parar por aí, não. Essa faculdade não é em vão, não. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Então, o que acontece? Aí fui lá. Aí ela me botou na mesa de oração. Quando ela me botou na mesa de oração, tinha poucas pessoas. E Deus, ele vai dando estratégia para cada um diferente. E Deus me deu uma estratégia, né? Eles não usavam microfone. Eu passei a usar microfone. Tem uma irmã que fala até hoje que quando ela chegou na rua e ouviu o som do microfone, vai falar assim, quem é essa pessoa que botou o microfone na consagração? E eu comecei a botar o microfone, a fazer a consagração com o microfone. E também colocar um café da manhã na consagração. Porque tinha muitas pessoas que iam para a igreja e não tinha café em casa. Jejum, no jejum. Ia no jejum, mas também não tinha café. E o que acontece? Através disso, a consagração enchia. A consagração foi uma bênção por causa das estratégias que Deus estava me dando em trabalhar ali. Quando a minha sogra voltou, ela pegou e usou aquela palavra, em time que está ganhando, não se mexe. Né? Então, ela me deixou. Eu ali dirigindo o trabalho de consagração, dirigindo o trabalho de libertação às sexta-feira, e fui trabalhando. E o nosso desejo é sempre esse, fazer uma ação social. Teve uma época que meu esposo ele ficou desempregado, se eu não me engano, na época que o Lucas nasceu, ele ficou desempregado. E perdemos, né? Isso Deus já tinha avisado, porque eu estava em casa, Deus falava ao meu coração, seu esposo vai ficar desempregado. Se eu não me engano, falou com ele também, e ele ficou desempregado. Mais um momento de dificuldade, o qual Deus não faltou, mas que Deus queria usar a habilidade que a gente tinha, que ele tinha. Meu esposo, ele tinha uma Kombi, e aí conheceu uma pessoa que trabalhava pegando alimentos lá no Ceasa. E ele começou a ir lá no Ceasa, desempregado, pegando os legumes que eles acham que não tem jeito, legumes, né, que são improváveis, que os outros jogam no lixo, mas que muitos deles eram bons, trazia tomate, cebola, pimentão, batata, mamão, tudo. E tem uns que dão coisas boas, sim, que eles dão, né? Excelente. Aí, através desse trabalho, a gente começou a sustentar várias outras famílias. Foi o período que mais a gente tinha coisa na geladeira. Né? A gente estava empregado, a gente fica com aquele negócio, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Mas foi o período que mais a gente tinha coisa na geladeira. Meu esposo desempregado fez essa ação social e a gente ainda ajudava outras pessoas. Coisa linda, né? Isso aí.
né? Então, Deus ele vai trabalhando assim, através da nossa disponibilidade, da nossa prontidão ao Senhor. E assim Deus foi me lapidando, foi tirando, né, a timidez, foi jovem ainda, os convites foram chegando para pregar, né? Se eu não me engano, uma das primeiras igrejas que fui convidada para pregar foi a do meu esposo, né? Era convidada para pregar em consagração. Hoje eu sou convidada para pregar em congressos. Igrejas que eu nem imaginava que estaria no púlpito pregando a palavra do Senhor. Hoje eu vou pregar. Por quê? Por causa de mim? Não, porque eu, com o meu olho natural, com os olhos naturais... Eu lembro que teve uma igreja que eu fui, ainda jovem ainda, não namorava com o Tiago ainda, não lembro. Que eu fui pregar, eu era magrinho, eu sempre fui magrinho. Não sei se a Lu lembra de mim, mas eu era sequinha. Pele e osso. Eu cheguei lá, preguei a palavra, também não me lembro a palavra que eu levei, e o pastor no final do culto veio falar para mim, nossa, quando ela chegou aqui, eu não dei nada para ela, uma jovem tão magrinha, mirradinha, porque às vezes a gente olha, a gente geralmente olha para a aparência, não adianta, nós somos seres humanos. Sim. E ele falou, nossa, eu não dei nada para ela, mas olha só o que Deus fez. Né? E a gente está aí até hoje fazendo a obra do Senhor. O Senhor me deu essa faculdade, né? Trabalhei sim. 2019, na pandemia, eu vejo que isso foi uma provisão também do Senhor para nos sustentar na época da pandemia. Né? Me inscrevi no contrato de Nova Iguaçu, comecei a trabalhar, né? Quando eu ia começar a ter experiência, né? De trabalhar prático, né? Por causa da faculdade, veio a pandemia. Aí eu comecei a trabalhar online, dando aula online. Eu falei, Senhor, eu não tinha experiência trabalhando, né, presencialmente, agora eu vou ter que ter experiência trabalhando online. E aí, a minha primeira experiência como professora, além, né, dos estágios, que eu tive os estágios, trabalhei em algumas escolas estagiando, tive que começar sendo professora de forma online. E nesse período que eu comecei a dar aula online, eu tinha colocado um projeto no meu coração de tanta insistência do meu esposo, ficar grávida. Veio a pandemia, eu falei assim, não vou ficar grávida. Mas durante esse período, começar a se proteger de novo, fiquei grávida. Aí eu, dando aula online, daqui a pouco eu entrei de licença, por causa da gestação. E depois, quando voltou, né, as coisas se movimentaram de novo, que eu fui a ter experiência, né, na escola presencial. Mas o intuito não era esse. Eu entendi que foi um refrigério do Senhor para a minha vida, para a minha casa, porque foi cortado, né, o salário, né, de várias pessoas, do meu esposo foi a metade por causa da pandemia. E ali foi onde, né, Deus nos abençoou, né, com essa provisão. E quando foi agora no ano se eu não me engano, no ano passado, início do ano passado, ou final do ano 2023, não lembro, eu decidi não ir mais para a escola. Decidi ficar em casa devido a algumas circunstâncias, né, que estava passando, e eu resolvi ficar em casa. Mas foi um período que Deus me abençoou muito, né, cresci muito também por causa da pedagogia. Mas o intuito era esse. Por quê? Qual era o meu intuito com a pedagogia? Além de ensinar as crianças, também os adultos. Né? Porque tem muito adulto na igreja que não sabe ler. Ainda tem. Sim. Ainda tem muitas pessoas que elas chegam para nós e falam assim, eu não me dá essa oportunidade para fazer isso não, porque eu não sei ler, eu não sei escrever. Eu canto, mas é porque a pessoa é muito boa de ouvir, né? Então, a gente percebe essa necessidade dentro da igreja, de ter um ambiente onde a gente possa alfabetizar também os adultos. Isso também é um projeto que eu ainda não consegui colocar em prática. Mas se Deus quiser, eu vou colocar. E vai conseguir. Já pegando esse gatilho aí, você falar um pouquinho sobre o projeto do Amor aos Pequeninos. Isso. Eu comecei, não lembro também quando, a fazer parte do projeto Amor aos Pequeninos. Se eu não me engano, essa época eu estava trabalhando. E aí eu dei uma saída. Nessa que eu dei uma saída, meu esposo entrou e ficou. E agora... nós voltamos novamente a todo vapor a ajudar a nossa irmã Ingrid, a nossa igreja, né, apoia esse projeto, que é um projeto que vai nos orfanatos,
né? Vai levar alguns alimentos, levar brinquedos. É um projeto muito lindo. Também, agora, final do ano, né? Todo final do ano, não só no final do ano, mas logo no início do inverno também, a levar roupa para os moradores de rua. E no final do ano tem o café, que esse projeto faz ali no viaduto, debaixo do viaduto aqui de Nova Iguaçu. E a gente está sempre lá junto com eles. Devido, né? Meu esposo, como eu falei, sempre ele gostou de trabalhar com ação social. E ele gosta disso, e a gente gosta. Então, a nossa igreja, apesar de ser pequena, nós abrimos esse espaço para ajudar esse projeto. Então, todo projeto que a gente faz lá, chá de mulheres, o Setembro Amarelo é dirigido por eles, por amor aos pequeninos. E a gente abriu a igreja, que é direcionado por eles. A gente arrecada alimentos para poder dar para eles. Quando é o Outubro Rosa, já é um projeto nosso, da igreja, né, em geral, de fazer. Só que, às vezes, a gente começou pedindo uma quantia, né, uma quantia para poder ajudar. Só que agora a gente não pede mais, a gente pede 1 quilo de alimento. Tudo que a gente faz do chá, de alimento para a gente comer lá na hora, é doado pelos próprios irmãos. A gente pede, né, o chá, o refrigerante, o café, o bolo, o pão, eles doam. E a única coisa que a gente pede de quem é convidado, 1 quilo de alimento para ajudar esse projeto Amor aos Pequeninos, que é feito também com pessoas de várias igrejas. Né, pessoas que são de outras denominações ou que também nem são evangélicas, mas que queiram fazer parte desse projeto, porque é um projeto muito lindo, a qual o Senhor tem dado, né, a Ingrid para poder estar indo. Nós ficamos esse ano um pouquinho, né, eles, principalmente ela que está na liderança, a gente só apoia, a gente abriu a nossa igreja, a gente está indo junto ajudar, mas a gente ficou muito assim, triste porque... Não sei se vocês conhecem, mas ali em Vila de Cava tem um orfanato que se chama Santa Bárbara. Sim. E eles estão para fechar. Né? Não sei se... Não sabia. Estão para fechar esse final de ano por falta de mantenedores. Poxa. Né? Falta de mantenedores. Então, a gente ficou muito, assim, triste, porque ela está até passando uma vaquinha para poder ajudar as pessoas que trabalham com elas. Porque... as pessoas que vê por fora não sabem o custo que dá. Então, tem os alimentos que as pessoas levam, tem os brinquedos que as pessoas levam, tem o carinho no dia 12 das crianças, né? Tem a brincadeira naqueles dias específicos que marca lá. Só que as pessoas não sabem que os outros meses, os outros dias, o orfanato precisa de gás, o orfanato precisa de luz, o orfanato precisa de pessoas para estar ajudando, e isso tudo gera custo. E por falta de mantenedores, de ter condições de pagar os funcionários e de ter o dinheiro do gás e da luz, eles estão para fechar as portas agora, no final do ano. E foi feita uma vaquinha para poder arrecadar dinheiro para pagar os funcionários e terminar com essas dívidas agora até o final do ano. E aí, ano que vem, vai ser o que Deus quiser. Tem algum canal que possa entrar em contato com esse orfanato para deixar aqui para quem está ouvindo? Então, eu tenho no meu WhatsApp a vaquinha, mas tenho o Instagram do Amor aos Pequeninos. Isso. E tenho o contato da Ingrid. Ela deixa, né, você manda o link para mim que eu vou colocar ali embaixo. Isso. Né, tudo na descrição ali para o pessoal olhar. Eu conheço esse projeto, mas eu não sabia da situação. Eu sempre fui lá levar alimentos também. Mas não tinha essa profundidade de conhecimento ali sobre o funcional deles ali. Então, porque ela agora tem uma outra irmã, a Shirley, que também está apoiando ela, né, como líder. E aí a coordenadora lá da época conversou com ela sobre essa situação. Né? Eu fui até... Olha como Deus faz, né? Esse canal aqui, esse convite, porque a minha maior intenção era também falar sobre isso, porque a gente é chamado de missionário e a gente pensa que ser missionário é só pregar, pegar o microfone e pregar a palavra. E não é. Ser missionário é cumprir o ID também por detrás, né? Nos bastidores. Sair da igreja
Né? Nós fomos chamados para fora. A gente não foi chamado para ficar dentro da igreja pegando de púlpito em púlpito, nem dirigindo, glória a Deus que a gente dirige uma consagração. Mas isso não é status para ninguém, isso não é merecimento. Nós não somos merecedores de nada. A graça, ela nos alcançou. Então, o nosso papel aqui na Terra é levar esse amor para essas pessoas que estão precisando. Ser missionário, fazer missão, é isso aí. Não é também só ir lá para a África, né? Eu até acompanho, né? Eu compartilho o que está acontecendo lá do outro lado, mas tem coisas aqui que está acontecendo que é necessário a gente fazer. Próximo da gente, né? Justamente, como esse orfanato, que está prestes a fechar as portas. E aí, como ajudar? Se a gente também não tem condições financeiras. É falando num programa como esse, né, que Deus está levantando vocês para ajudar, né, para ir proclamar a palavra a todo mundo, porque eu tenho certeza que esse programa vai ser ouvido Aleluia. no mundo todo, nos 4 cantos do mundo, e pessoas vão ver, né? Pessoas vão ouvir sobre esses orfanatos e vão ajudar, porque tem aqui, no nosso bairro, tem um, se eu não me engano, que é ali indo para Miguel Couto, que eu não sei explicar onde é. A missionária Mônica vai Isso, muito lá. Vai dia 13 e vão no orfanato, acho que é em Miguel Couto. Isso, em Miguel Couto, na estrada do Ambaí, entrando ali, que tem crianças ali que foram abandonadas por suas mães. Crianças ali que foram espancadas por seus criadores e a gente está no nosso conforto. A gente está no nosso conforto. Então, fazer o ID do Senhor, ser missionário, é isso. É você ir, levar o pão. Esse projeto que meu esposo tinha de dar esses alimentos na época que ele ficou desempregado, se eu não me engano, era levando o pão para trazer o pão, relacionado à palavra. Mais ou menos isso. Ele que sabe a fase direito. Porque a intenção era essa, não é só você levar esse pão aqui. Esse pão aqui é essencial. Esse pão aqui não pode faltar. Só que você já pensou chegar numa casa aonde tá faltando tudo e você ir lá, pregar a palavra, orar pela pessoa e sair e saber que ela não vai ter o que comer? Tem que levar também, né? Além do alimento espiritual, também tem que levar o... Exatamente. Pro corpo. Aí eles vão ver o trabalhar do Senhor. E é para isso que Deus nos chamou. Isso aí. Né? É para isso que Deus nos escolheu, para fazer a diferença. Não só na frente do púlpito, ou no status, ou no Instagram, ou para mostrar no Facebook que a gente está pregando. Não, é atrás também. É levando o alimento para essas pessoas. É quando uma pessoa está precisando de um refrigério, de uma ajuda também financeiramente, a gente ter para ajudar. A gente ter para ajudar. Então, ser missionária é isso. Trabalhar na obra não é fácil. Mas também a gente precisa botar a mão no arado. Entendeu para que foi chamado, Entender para que foi chamado. Exatamente. Isso aí, entendeu? João 15:16 fala, não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Porque às vezes a gente fala assim, eu aceitei Jesus. Eu que resolvi ir para a igreja. Eu que resolvi levar... Não foi. Não Jesus foi. chamou, né? Jesus me chamou, Jesus te chamou. E ele fez com a gente como fez com Jeremias. Ele nos chamou antes mesmo da fundação do mundo. Antes da minha mãe decidir me ter, Deus ele já tinha. Era uma substância informe, né? Isso daí, era uma substância. Eu gosto muito dessa passagem, porque essa palavra, terrivelmente. O Senhor ele nos formou de uma forma terrível. Os cientistas, os doutores... Não conseguem nem explicar. Não conseguem explicar. E olha só, você entender que Deus ele te chamou antes de você ser formado no ventre da tua mãe, é profundo. E você entender que esse chamado não é para ficar dentro de 4 paredes, num conformismo, é mais profundo ainda. Tem pessoas que estão precisando de nós. Sim. Tem pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Tem pessoas dentro da nossa igreja que precisam do nosso socorro. Tem pessoas dentro no nosso bairro que precisa. E a gente precisa abraçar. Exatamente. E Jesus está alertando, né? Isso. Olha, é investimento em almas. Isso. Né? Tem um louvor da Elaine Martins, né? Que fala, né? Dons de profecia é lindo, dom de pregar, de louvar é lindo. Tudo isso eu faço e tudo isso é bom fazer. Mas o maior investimento é em almas. Isso. Minha irmã, nossa, é coisas ao nosso redor, né? Tão Sim. perto
informações que a gente não tem, que a gente vai tendo assim, ó, quando a gente abre esse leque do conhecimento. Exatamente. Né, que a gente vai permitindo que o conhecimento chegue. Porque isso é coisa que precisa ser divulgada. Sim. São projetos assim, esse ali em Vila de Cava é um projeto lindo. Eles tinham transporte ali para as crianças, ganharam Kombi e tal, de estar perto a se fechar, é coisas assim de se preocupar, né? Pode ser que o quadro tenha mudado, mas ainda essa notícia ainda não chegou, mas o quadro foi mês passado que nós fomos lá? Mês passado nós fomos lá, o quadro era esse, de fechar as portas agora no final do ano e ver o que vai acontecer. Vamos crer, né, no poder da oração e no que Deus vai fazer, né? Vamos movimentar. Deus é poderoso para fazer, operar o sobrenatural, de tirar da onde não tem para poder desse colocar, jeito aí, minha irmã. Alguém aí que tem um amor, né, financeiramente falando, suficiente. Desse jeito, Nova Iguaçu é um lugar que tem muitos aí, né, abastados, empresários, né, e que tem também esse olhar. Exatamente. Mas precisa chegar ao conhecimento dessas pessoas, esses lugares que precisam de ajuda. Sim, precisa. Né? E vamos caminhando para o final. Lídia, nós vamos ter que... A gente vai ter que remarcar esse negócio aí. Que o mistério aqui tá ficando profundo. Minha irmã queria deixar alguma coisa aí, Douglas? Deixa um agradecimento aqui. Eu quero agradecer, né? Eu não falei, né? Mas a minha igreja, ela é Assembleia de Deus Ministério Vila Brasília, ali perto do Colégio do Ovomor, né? Estou ali juntamente com meu esposo. Então, quero agradecer primeiramente a Deus, né? Quero agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade de estar podendo aqui participar juntamente com vocês. E dizer, né, que, mais uma vez, esse projeto ele vai surtir efeito além do que vocês imaginam. Amém, Senhor. Porque aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que chegou ao nosso entendimento nem chega aos pés do que o Senhor, né, tem para cada um de nós. E quando Ele nos chama com a habilidade de estar levando outras a Deus. Eu até ia trazer aqui essa também que eu li nesse livro, baseado na palavra do Senhor. Eu gostei muito desse livro, né? Porque esse livro ele fala justamente para mim, né? Uma pessoa que não sabia que um dia estaria aqui atrás desse microfone, num podcast sendo passado aí no YouTube. Mas olha só o que diz aqui. Quando Deus chama a gente, não é só pra gente. Deus ele está chamando treinadoras nesse tempo. Mulheres hábeis que serão usadas para capacitar outras mulheres para que vivam sonhos de Deus, ou seja, para levantar outras mulheres. Então, eu quero agradecer, né, a Deus, né, agradecer a minha família, agradecer as irmãs, né, aquelas irmãs que estão intercedendo por mim. Eu pedi um montão de irmãs para orar por mim hoje, porque, como eu falei, o Senhor trabalhou em mim a timidez, mas eu ainda fico tímida, tá? Eu ainda fico cheia de vergonha, estava bem nervosa, né, para estar aqui. Então, pedi minhas irmãs, né, lá de casa, pedi o grupo de oração que a gente tem nos lares ainda, que a gente faz até hoje, pedi elas para orar. E então eu quero agradecer essa rede de apoio que eu tenho, agradecer a Lu por ter me feito convite, a irmã Carla, glorificar a Deus pela vida de vocês, glorificar a Deus por esse projeto, né, que nasceu no coração de Deus e está cada dia crescendo e vai crescer a cada vez mais. Agradecer meu filho que está aqui comigo hoje, ele é meu companheiro, aonde eu vou, né, que meu esposo não pode estar, ele está junto. Isso aí, segurança, né, da mãe. Isso, meu segurança, ele é meu companheiro, para onde eu tô, ele está junto comigo, essa bênção tá aí. Certo. Então, eu agradeço a minha família, agradeço, né, por Deus ter me dado essa oportunidade de estar aqui juntamente com vocês. E não esqueça, Deus, Ele vai cumprir, vai realizar através de vocês coisas ainda maiores, extraordinárias. Amém. Né? Porque vocês estão deixando pessoas que, quando a Lu falou assim, está chamando pessoas assim que não tem um nome, né, reconhecido, que, né, não tem fama, Deus falou, né, ao meu coração sobre isso, né, e falou assim, nós não temos esse nome. E através desse programa o Senhor está fazendo isso expandir. Mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus! O nosso nome está escrito lá no livro da vida. E através dele está escrito no livro da vida é que Deus vai dando projetos assim como o de vocês. Para que o nosso nome fosse, né, reconhecido, seja reconhecido. Não para nosso mérito. Porque como eu falei aqui, a graça do Senhor é que nos chama. É verdade. A graça do Senhor é que nos bate. Lindo isso, né? Desse jeito aí. Semana passada eu fui pregar e o tema foi
é por causa dele que nós estamos aqui. Porque dele, por eles, para eles são todas as coisas. Glória a Deus. É isso. Você tem algo a dizer? Eu tô, assim, muito feliz, porque a cada gravação a gente conhece pessoas maravilhosas, né? Deus nos dá essa rica oportunidade, né? Hoje eu tô conhecendo aqui pessoalmente, né? Que eu ouço falar, né? A Luciana fala muito, né? Das mulheres de Deus. E hoje eu posso aqui, né? Presencial, tá tendo essa rica oportunidade de poder te conhecer, missionária, né? É uma mulher que você é visível à presença do Espírito Santo, Amém. tá? E que Deus vai usar muito, muito mais você e a sua família. Só tenho a agradecer, tá bom? E deixa eu falar algo. Aqui é uma igreja, sabia? Porque eu tava ali, né? O tempo todo observando e vendo Deus aqui nesse lugar. Amém. Vendo lugar de cura, lugar de transformação, lugar de restauração, lugar de mudança, muitas coisas. Vocês vão vivenciar muitas coisas. Amém. Porque eu senti a presença de Deus. Eu tive que me segurar ali, tá? Pra não falar com Deus assim alto, porque eu senti a presença. Glória Realmente a eu Deus. senti a presença de Deus nesse lugar. Glória a Deus. E vocês vão contar testemunho desse projeto. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, estou aqui ainda respirando um pouco, porque cada encontro é uma palavra, é um renovo que o Senhor traz para a vida da gente. Não só para vocês aí, mas o impacto na gente aqui também tenho certeza que é como de vocês em casa. E mais uma vez eu vou falar que cada palavra aqui lançada eu tenho a certeza que não voltará vazia e que chegue ao seu coração como uma semente. E eu tenho a certeza que essa semente dará muitos frutos. Meu irmão, muito obrigado por chegar até aqui. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que tenha mais alcance, para que chegue aquelas pessoas que necessitam ouvir. E se você sentiu no coração, falou ao seu coração, tenho certeza que tem um amigo, tem um irmão que precisa ouvir essa palavra. Muito obrigado por chegar até aqui conosco e até o próximo episódio. Muito obrigada. Beijos. Beijo de Deus.